Olá, bom dia, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo e agora são 11 horas pelo horário de Brasília. E como aqui na HIT a notícia não para, eu estou de volta para trazer para você os destaques do Brasil e do mundo desta sexta-feira. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, votou para condenar mais 6 réus pelos atos extremistas de 8 de janeiro. As ações vão ser julgadas virtualmente até 7 de novembro. Por meio do sistema eletrônico do STF, os ministros julgam mais 6 acusados de terem praticado atos extremistas do 8 de janeiro em Brasília. O ministro Alexandre de Moraes votou pela condenação dos acusados pela Procuradoria-Geral da República com penas de 14 a 17 anos de prisão. As votações serão analisadas no plenário virtual até o dia 7 de novembro. Em julgamento virtual, não há discussão sobre as decisões. Se há um pedido de vista, o julgamento é suspenso. Já quando ocorre um pedido de destaque, a decisão é levada ao plenário físico da Corte. Em setembro, o Supremo condenou os primeiros 3 réus pela invasão e depredação da sede dos 3 poderes a cumprir penas de 14 a 17 anos de prisão em regime inicial fechado. Segundo o Supremo, a Corte analisa e julga cada ação penal de forma individual. Até o momento, já foram julgadas 20 ações penais e, além disso, o Supremo recebeu 1.345 denúncias contra os indivíduos. A Polícia Federal encontrou indícios de um novo esquema de espionagem de servidores da ABIN. As investigações apontam que a estrutura da agência era usada para invasão em computadores. A suspeita é que um programa de invasão de computadores teria sido usado por servidores da Agência Brasileira de Inteligência para acessar todo o conteúdo privado dos computadores dos alvos, em um novo esquema de espionagem. Os investigadores encontraram os softwares nos equipamentos apreendidos na Operação Última Milha, deflagrada na semana passada para apurar os servidores da ABIN suspeitos de rastrear celular sem autorização judicial. Segundo a Polícia Federal, o ingresso ilegal nos computadores acontecia por meio do disparo de um e-mail, de uma mensagem de texto ou até mesmo por acesso físico à máquina, como ao conectar um pendrive. A polícia não informou o número de computadores infectados e espionados. A investigação segue sob sigilo. O primeiro esquema revelado pela PF aponta que os servidores da ABIN teriam realizado cerca de 33 mil acessos em relação a aparelhos telefônicos de ministros do Supremo Tribunal Federal, de jornalistas, servidores públicos, políticos e outros. A PF cumpriu 25 mandados de busca e apreensão e 2 prisões preventivas em São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Goiás e também no Distrito Federal. A ferramenta utilizada para acessar o sistema de georreferenciação de alvos foi adquirida pelo ex-presidente Michel Temer em dezembro de 2018 para ter acesso à localização de criminosos. Vários estudantes inscritos para o Enem desse ano estão reclamando dos locais da prova para onde foram escalados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Ambientais Anísio Teixeira. Existem até relatos de quem vai ter que fazer uma viagem de 66 quilômetros para fazer a prova. Mas o INEP prometeu analisar a situação. Alguns inscritos disseram que foram alocados em escolas muito distantes dos locais onde eles afirmam ter pedido para realizar as provas, que serão aplicadas nos dias 5 e 12 de novembro. E aí o INEP disse em nota que adotará todas as medidas necessárias para que os participantes façam as provas dessa edição de acordo com as previsões estabelecidas nos normativos que regulam a aplicação do exame. O texto diz ainda que, caso todas as informações tenham sido declaradas corretamente pelo candidato, o local de prova deve ficar no máximo a 30 quilômetros da residência do inscrito. Isso quando o município de prova do participante for o mesmo que o seu município de residência. Agora, no caso de não haver aplicação naquela cidade, o aluno é alocado para fazer a prova em alguma escola localizada na área central do município mais próximo. Outra informação importante sobre o Enem vai
agora para quem precisa de declaração de comparecimento, no caso da pessoa precisar faltar do trabalho, por exemplo, para poder fazer a prova. O INEP informou que esse documento deve ser impresso pelo candidato e levado no dia da prova dentro de um envelope para que seja assinado pelo chefe da sala no local do exame. Só com essa assinatura é que o documento tem validade. Essa declaração de comparecimento do Exame Nacional do Ensino Médio fica disponível para impressão na página do participante, que é acessada por meio de CPF e senha. A aplicação do Enem 2023 seguirá o horário de Brasília nos 2 dias de provas, com abertura dos portões ao meio-dia e fechamento às 13 horas em ponto. Portanto, é preciso ficar bastante atento para não se atrasar. Em 2023, o Enem recebeu cerca de 3.900.000 inscrições, número 13% maior do que o registrado no ano passado. O imposto estadual pago sobre combustíveis vai aumentar. O CONFAS publicou no Diário Oficial de ontem uma alta do ICMS a partir de fevereiro do ano que vem sobre o litro de óleo diesel. O consumidor vai pagar 12 centavos a mais. Da gasolina, 15 centavos e a cada quilo de gás de cozinha, 16 centavos. É bom esclarecer que essa reforma tributária apresentada ontem, se for aprovada até dezembro, só começa a valer a partir de 2026. Portanto, não afeta o que já foi decidido sobre os combustíveis. E depois de muitas polêmicas, a Assembleia Geral da ONU volta a se reunir hoje na tentativa de aprovar uma resolução sobre o conflito. Na reunião desta quinta-feira, não houve votação sobre a resolução que pede um cessar-fogo imediato em Gaza. Enquanto no Conselho de Segurança, países com assento permanente, como Estados Unidos, têm poder de vetar as resoluções, na Assembleia Geral basta o voto da maioria dos países para que um texto seja aprovado. E uma nova resolução do Brasil sobre a guerra entre Israel e Hamas deve ser apresentada na próxima semana na ONU. O Brasil espera consenso para a 5ª resolução sobre Israel-Hamas a ser apresentada no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas. O Itamaraty está preparando uma nova resolução sobre a guerra que possivelmente deve ser finalizada neste fim de semana. A última negativa ao texto do Brasil foi feita pelos Estados Unidos, que vetou a proposta. O chanceler Mauro Vieira afirmou que o novo texto vai trazer a mesma temperatura que os outros 4 já apresentados. A urgência, segundo os diplomatas, é fechar um texto que aborde a situação humanitária dos reféns e dos civis palestinos de Gaza. A diplomacia brasileira ainda reconhece que o maior desafio está em entrar em consenso sobre o trecho que diz respeito ao direito de defesa de Israel. Essa deve ser a última tentativa de acordo com o Brasil à frente do Conselho de Segurança da ONU. O país permanece na presidência rotativa até o dia 31 de outubro. Bom, essa edição fica por aqui. Eu te agradeço pela companhia e te convido a continuar ligado na programação da HIT, porque às 13 horas a Daniela Parisi volta com mais notícias para você, fazendo um balanço de tudo o que aconteceu no Brasil e no mundo na manhã desta sexta-feira. Até mais!